Queria convidar os irmãos para fazermos uma leitura da Palavra de Deus. O nosso texto é Filipenses, capítulo 2, verso 5 a 8, mas vamos primeiro fazer uma leitura no livro de Isaías. Quero convidá-los a abrir as Escrituras em Isaías, o capítulo 52, vamos ler a partir do versículo 13, e assim vamos adentrar no capítulo 53. E vamos ler do 53 até o verso 12. Livro de Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13. Diz assim: Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza nos que agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, ele foi levado de sua linhagem a quem se preocupou com ela. Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com os ricos esteve na morte. Embora não tivesse feito injustiça, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos eu lhe repartirei o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até aqui. Agora, abra Filipenses, vamos para o capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 até do versículo 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, e vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, irmãos. Amados irmãos, em Cristo Jesus, é importante entender a que a Bíblia se refere quando fala de humildade. A pessoa humilde é uma pessoa que não faz pouco caso de si mesmo. A pessoa humilde simplesmente não pensa em si próprio. Alguém já disse que humildade é a graça que perdemos quando descobrimos que possuímos. Ou seja, uma pessoa humilde não vai dizer que é humilde. Essa humildade não está na boca dela. Por isso que essa frase é importante. A pessoa humilde, a humildade é a graça que perdemos quando descobrimos que possuímos. Assim, irmãos, o cristão verdadeiramente humilde conhece e aceita a si mesmo. Na pregação anterior falamos sobre isso. Ele não tem um pensamento equivocado de si próprio. O cristão humilde é aquele que se entrega a Jesus para ser um servo, a fim de que sua vida, seus talentos, sejam usados para a glória de Deus e para o bem dos outros. Isso é um sinônimo de um servo de Deus. Assim, queridos irmãos, os olhos do cristão não estão voltados para si mesmo, mas para a necessidade do seu próximo. A nossa leitura essa noite contém um texto
que podemos até chamar que é um dos textos mais extraordinários que Paulo, né, produziu pela sua pena. Este é provavelmente, como alguns defendem, um hino que era cantado na igreja primitiva e que Paulo deliberadamente usa para demonstrar qual é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é este: o evangelho da humildade. Este é o verdadeiro evangelho. O evangelho não é o evangelho do poder e da glória, mas quando lemos tanto a leitura que fizemos em Isaías, como essa leitura que fizemos agora em Filipenses, o evangelho nada mais era do que o evangelho da humilhação. Aliás, irmãos, se Cristo é apresentado como Paulo, né, descreve aqui, como um grande exemplo e um modelo para a nossa humildade, o verdadeiro evangelho, podemos dizer que é o evangelho da cruz. Do contrário, ele não seria o evangelho. O evangelho é o evangelho da cruz, do contrário, não seria o evangelho. Então, dito isso, nessa noite eu vos anuncio a palavra de Deus com o tema: a igreja é uma comunidade de servos. Pela palavra de Deus, descobrimos que a igreja é uma comunidade de servos, pois pela palavra de Deus nós somos chamados a servir. E pensando nisso, podemos aprender nesse texto que, como igreja, há 3 verdades que fundamentam a realidade de que a igreja é uma comunidade de servos, de pessoas que estão dispostas a servir e não serem servidas. Então eu quero destacar esses pontos e, em primeiro lugar, a igreja é uma comunidade de servos, porque deve ter o mesmo sentimento que Jesus teve. É o que Paulo diz aqui no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento de servo. Ao ler esse versículo, irmãos, percebemos que o principal apelo de Paulo aqui no nosso texto é para que a igreja tenha uma disposição ou um sentimento, né, que seja o mesmo que governava Cristo. De maneira que Paulo está dizendo que esse mesmo sentimento e essa mesma disposição que governava Cristo também deve governar o povo de Deus. É interessante perceber que Paulo ele usa aqui realmente palavra específica para isso. Essa palavra que ele usou aqui encontra-se na terceira pessoa do singular, do presente, do imperativo. Mas há algo interessante aqui no texto original, é que ele se encontra na linguagem, na língua na passiva, né? Ele não está na voz ativa, mas ele está na voz passiva. É um imperativo que está na voz passiva. É importante a gente entender que o imperativo, ele traz consigo uma noção de estarmos diante de uma ordem e que, portanto, temos de acolher essa ordem. A ordem é que Paulo nos dá aqui, é de que não podemos, né, desfazer dessa ordem, mas acolher essa ordem. Mas, como eu já disse, o interessante é que ele está na voz passiva. E por estar na voz passiva implica a mudança. Deve sugerir de que esse sentimento que houve em Cristo Jesus, né, derive de dentro de nós e não seja uma imposição. Paulo está dizendo: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas não é uma imposição. O que Paulo está querendo dizer,
o que o texto está querendo dizer é que nós, como cristãos, devemos querer ter o mesmo sentimento que estava em Cristo. E que sentimento era esse, irmãos? Paulo descreve aqui que era o sentimento de humildade. Essa humildade se revela pelo fato de Cristo, que se substituía, né, em forma humana, ou que se subsistia em forma humana, né, quando aqui esteve, tendo ele a forma de Deus, ele abnegou, né, ou se humilhou, ou assumiu na forma humana uma forma de servo. E Paulo está nos ensinando que nós também devemos ter essa forma de servo. Quer dizer que ele, quando subsistia na forma de Deus, é muito mais do que dizer de que ele parecia com Deus. A ideia aqui é que ele subsistia, indica que é sinônimo de que ele mesmo era a forma de Deus. E a palavra que Paulo usa aqui para a forma enfatiza um relacionamento entre a forma exterior e a realidade interior, mostrando-se a natureza interior na forma externa. Portanto, Cristo jamais abriu mão de sua forma de Deus. Cristo jamais abriu mão de sua divindade, a fim de assumir a forma de servo. E diz que Cristo, Paulo também diz que Cristo não usurpou essa realidade, diferente do primeiro Adão, como até temos isto, né? Quando na tentação serás como Deus. Mas Cristo, quando subsistia na forma de Deus, ou seja, ele possuía a divindade, Cristo não reputou essa sua igualdade divina como um prêmio, que deve ser algo agarrado. Ele não pegou isso para ser uma coisa retida a todo custo para ele. A palavra que Paulo usa aqui tem um sentido de que ele não roubou, não é algo que ele estava roubando, não é um prêmio adquirido pelo roubo. A ideia é que Cristo não se viu, ou não se serviu de sua igualdade a Deus para adquirir, ou para ter poder, para ter domínio, quando aqui viveu, para ter riquezas. Ele não tomou essa forma para adquirir prazer e tantas outras glórias mundâneas. Pelo contrário. Assim, ele abriu mão da sua forma divina para permanecer com a natureza humana. E a aplicação que temos desse texto é o que Isaías fala. Isaías ali fala do servo sofredor. E no texto que nós lemos de Isaías, cuja aparência dele estava desfigurada. Sendo Deus, se fez homem e na forma humana se fez servo. Por isso que o texto é um servo sofredor. Tinha uma aparência desfigurada. Isaías diz que ele foi desprezado, ele era rejeitado. Como eu falei de início, hoje, por ser domingo de Ramos, e nos faz lembrar o dia em que ele foi aclamado em Jerusalém como rei de Israel, mas que uma semana depois, aquela multidão estava dizendo, crucifica-o. E diz que quem olhava para ele tirava o rosto, pois a profecia de Isaías já diz que ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Isaías diz que ele era um homem de dores e que soube bem o que significava padecer.
Isaías também diz que ele foi transpassado, ele foi moído por nossas iniquidades, por nossos pecados. Isaías diz que ele foi oprimido, ele foi humilhado, de maneira que ele não abriu a sua boca. No entanto, irmãos, Isaías no final descreve que ele verá o futuro do seu trabalho e ficará satisfeito. Ele justificará a muitos. Por quê? Porque ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. E assim, com os poderosos, eles repartiu o seu despojo. Então, a figura que nós temos do Cristo, né, em Isaías, como também o que nós temos do Cristo em Filipenses, é de alguém que humilha a si mesmo, que abre mão de caprichos para favorecer o próximo. A Igreja de Cristo deve ser uma comunidade de servos que estão dispostos a viver nessa simplicidade, nessa humildade, nesse reconhecimento. Assim, a igreja ela deve assumir essa semelhança, ela deve assumir esse sentimento que o Senhor teve. A igreja de Cristo também deve ter a experiência de passar pela dor da cruz, de sofrer com os irmãos fracos, com os débeis, com aqueles irmãos que às vezes até mesmo nos trazem algum tipo de sofrimento, mas a igreja deve aprender essa experiência da humildade, de forma que as Escrituras é muito claras em dizer que quem está em pé, cuide-se para que não caia. Apesar, meus irmãos, que na teologia e no ensino da prosperidade, alguém por aí profetiza e diz que devemos determinar e de que Deus tem o dever de obedecer a nós. O que descobrimos é que no Evangelho de Cristo somos, antes de tudo, servos. Somos servos do Senhor, somos servos um dos outros. E mesmo assim, ainda somos servos inúteis. Nenhum de nós aqui deve arrogar para si de dizer que eu faço muito, eu faço mais do que todos, ou arrogar para si de que é melhor, que serve melhor, ou que é um servo melhor do que os demais irmãos, porque somos chamados a sermos servos do Senhor, somos chamados a sermos servos um dos outros. Paulo diz, tenha o mesmo sentimento que teve em Cristo. E por fim, meus irmãos, olhando para Cristo, devemos ainda reconhecer que somos servos inúteis. Tendo o mesmo sentimento que estava em Cristo, que veio a servir e que veio dar a sua vida em resgate de muitos, reconhecemos que somos servos inúteis. Então, primeiramente, porque a igreja deve ser uma comunidade de fé. Para ela ser uma comunidade de servos, ela tem que aprender a se humilhar. Em segundo lugar, para a igreja ser uma comunidade de servos, ela deve esvaziar-se a si mesma, como Cristo fez. Paulo fala no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante à semelhança de homem. Reconhecido em figura humana, tornou-se, esvaziou-se a si mesmo. Então, esvaziando a si mesmo, também tem traduções que falam aniquilando a si mesmo. A palavra esvaziou-se no grego aqui significa literalmente derramar sua vida. O cristão, ele é chamado também a isto, a derramar a sua vida. É importante a gente explicar isso aqui, porque tem alguns teólogos que advogam que Jesus, ao esvaziar-se a si mesmo, abandonou a sua divindade. Isso não é verdade. Porém, a divindade de Cristo, irmãos, não era uma capa que ele possa
se despir e depois se cobrir dela novamente. Não é isso. Ou a vestir de novo. Na verdade, o que Paulo está querendo ensinar, o conceito de Cristo se esvaziar, é que ele devia desistir dos seus privilégios. Ele devia abrir mão de sua situação favorável, mas não podia deixar de lado sua natureza divina. A consequência natural é que Cristo se esvaziou de sua existência numa forma de igualdade com Deus. E com isso, em seu derramamento, não significa que ele abandona sua divindade, mas que ele derramou sua vida para Deus. E se aprende aqui é que Cristo, em alta negação, em humildade e em obediência, recusa-se de todas as formas a agir egocentricamente, de forma egocêntrica. Segundo Paulo, Cristo, ele não só esvazia, ele não só se humilha, não só se esvazia de si, mas ele assume a forma de servo. Por isso que o tema da nossa pregação, a igreja, é uma comunidade de servo. Ao dizer isso, Paulo não está dizendo que ele estava representando um papel. Cristo não era um artista. Cristo não era um ator que representa. Ele não estava nesse mundo representando. O que Paulo está nos ensinando aqui, ele não estava representando um papel. Isso é uma palavra muito interessante para nós, irmãos. Ele não representava um papel, mas ele realmente assumiu a condição de servo. A palavra que Paulo usa aqui é que ele realmente assumiu a condição de um escravo. Esta palavra aponta realmente para uma realidade que não estamos acostumados. Sei que a palavra servo até mais, mas a forma que Jesus assumiu não é uma palavra que estamos acostumados de ver em nossos dias. Ela fala de uma escravidão. Um escravo é alguém que não tem vontade. É alguém que está realmente em um estado de escravidão, de serviço total a alguém. Cristo assume uma forma de servo. Ele torna-se escravo para libertar cada um de nós que éramos escravos do pecado. Ele torna-se a nossa semelhança. Por isso que Paulo fala aqui, na forma de servo, ele torna-se a semelhança dos homens. Todos os homens como escravos do pecado. A palavra semelhante aqui significa muito mais do que similar, mas o que Paulo está dizendo aqui é que é uma reduplicação da natureza. A fé cristã primitiva, irmão, desde cedo afirma que Deus se fez carne, afirma que Deus habitou entre nós, afirma que Ele assumiu a natureza humana. Cristo não representava, mas assumiu a natureza humana para se identificar com os humanos. E em todas as suas dores e sofrimento, e desta forma Ele pode agora nos libertar completamente. Assim, meus irmãos, ao olharmos para a cruz, cada um de nós aqui, devemos nos velar, derramando o nosso sangue e morrendo por nossos pecados, porque era isso que merecíamos, escravos do pecado, rebeldes, estávamos todos condenados à morte. Mas, se hoje podemos afirmar que Jesus levou sobre si, se hoje podemos afirmar que Jesus levou sobre a cruz os nossos pecados, pecados esses que eram de todos nós aqui, pecadores. Se hoje podemos afirmar que Ele levou, que Ele morreu para nos redimir da maldição, podemos afirmar que com Ele também, irmãos, devemos morrer.
Nós, como igreja, como comunidade de servos, devemos nós aqui estar dispostos a pagar o preço para sermos seus seguidores. Afinal, quem quiser seguir Jesus, todos que estão aqui, quem quiser seguir Jesus deve tomar diariamente a sua cruz. Ou seja, como Jesus negou a si mesmo, irmãos, nós também temos que aprender a negar a nós mesmos. Nós temos que aprender a negar a nós mesmos para obedecer a Cristo. E nós somos chamados a sermos servos, uma comunidade de servos, humildes, mas devemos aprender a ser uma comunidade de servos obedientes, de pessoas que realmente obedecem ao Senhor, de que servimos ao Senhor, não por aparência. Como Jesus, como eu disse, ele não aparentou uma forma. O texto está deixando claro, ele assumiu a forma. Ele foi obediente, e ele foi obediente até morte de cruz. E Paulo está dizendo que nós também devemos imitar Cristo nessa humildade, nesse esvaziar, de maneira que nós temos que aprender com Cristo, não assumirmos formas, mas o que o texto quer ensinar é que realmente ele assume, né? Ou seja, assumir não é simplesmente representar. Nós, povo de Deus, povo eleito, não temos que representar, mas nós temos que servir, ser, assumir, né? A forma de servo, e como servos do Senhor, devemos estar dispostos a obedecer. Servos são servos que obedecem. O que acontece com a comunidade da fé, muitas vezes hoje, é que muitos não assumiram a forma de servos, mas simplesmente representam, assumem um papel, é um artista, é um ator, é alguém que muitas vezes está na igreja, mas está simplesmente representando. Mas ele não se faz servo, ele não é servo, ele não é humilde. Mas nós em Cristo somos chamados a sermos, irmãos, uma comunidade de servos. Para isso, primeiramente, devemos ser humildes. Em segundo lugar, devemos nos esvaziar. E em terceiro lugar, Paulo ainda ensina que devemos humilharmos a nós mesmos. O que ele está dizendo aqui, obedecer, é realmente nos tornar obediente. Olha o que ele diz no versículo 8. E a si mesmo, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, de todas as formas, Cristo foi obediente ao seu Pai. Ele é o servo sofredor, ele é o servo obediente. Tudo que Jesus fez foi para realizar a vontade do Pai. Todavia, não poderia ser diferente, já que ele mesmo era igual ao Pai. Mais uma vez, irmãos, assumindo a condição de escravo, ele foi absolutamente e completamente obediente à lei e ao plano do Pai para remir a humanidade. Mesmo que isso leve à cruz. E ele sendo levado à cruz, Cristo sendo levado à cruz, ele foi comparado, ou ele foi tido como um criminoso. O Filho de Deus, o Santo de Deus, foi tratado como um dos piores criminosos. Ele foi servo humilde, que esvazia a si próprio, mas que se humilha
a ponto de ir até uma cruz. E estando naquela cruz, ele é visto como um assassino. Não como, mas um assassino digno de morrer numa cruz. Que um cidadão romano não morria numa morte de cruz. Que sentimento havia em Cristo? Que humildade. Humilhar-se a si mesmo e ser considerado um criminoso. Irmãos, quem de nós carrega essa humildade? Quem de nós suportaria ser tratado como malfeitor, como criminoso? Percebe como pesa essas palavras de Paulo? Tendes em vós, no imperativo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Irmãos, como devemos aprender a nos converter? Podemos dizer, irmãos, que essa era a mais patente ilustração possível de humildade que a sociedade poderia contemplar na antiguidade. Só o nosso Senhor. Mas, quando nós lemos esse texto, quando também lemos o texto de Isaías, quando fala do servo sofredor, nós cristãos, comunidade da fé, povo da aliança, povo de Deus, somos também convidados a fazer o mesmo. Cada um de nós que estamos aqui esta noite, nós somos convidados a abrir mão de qualquer privilégio. Aqui nós, como povo, somos convidados a abrir mão até mesmo da boa fama. Jesus fez isso. A igreja, mais uma vez, é uma comunidade de servos. O termo que usa para o povo eleito, para santos, não é esse sinônimo que as pessoas às vezes criam aí fora. E não é esse o sentimento que deve estar em nós aqui, como povo santo. Não é povo sem pecado. O termo que a Bíblia usa ali como santo é separados. Separado do mundo, mas não para nos julgarmos melhor do que o mundo. Não para nos julgarmos melhor do que as pessoas que estão fora, que não estão aqui. Mas nós somos chamados a muitas vezes abrir mão como povo, como igreja. Alguém vendo, e até somos chamados às vezes a abrir mão da boa fama para colocarmos-nos a serviço um dos outros. Mas você isso, se fosse eu nem estaria mais ali. Você aceita isso, você aceita aquilo. O que é que você ainda faz naquela igreja? Já fizeram tantas coisas com você, e isso e aquilo. Mas nós somos chamados a abrir mão de privilégios, da boa fama, para nos colocarmos a serviço a um dos outros. E fazermos isso até o fim. Isso significa que devemos ser capazes de assumir, irmãos, uma postura de abnegação. Cada servo de Deus, cada filho de Deus, deve aprender a abnegar a si mesmo. A abnegação não se deve ser compreendida como uma negação, num termo de um autodesprezo. Não é desprezo de si. Mas o que o texto quer nos ensinar é que negar-se significa recusar em deixar com que os interesses e as vantagens pessoais governem o curso da sua vida. Um verdadeiro cristão é um cristão que se recusa a deixar que interesses e vantagens pessoais
governe o curso da sua vida. Ele deve aprender a humilhar-se a si mesmo, na comunidade de fé. Que tenhamos esse entendimento. Irmãos, na nossa conclusão, como eu falei já de início, também na introdução, esse dia é um dia especial no calendário da igreja cristã. Nele, nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas também, irmãos, nesse dia nós celebramos o início da última semana de Jesus, que encerrou na sua morte e ressurreição. Uma semana antes, os habitantes de Jerusalém receberam com alegria Jesus, quando entra em Jerusalém, dizendo: Hosana nas alturas. Mas no decorrer da mesma semana, Jesus seria traído e morto em uma cruz, por cada um de nós. O que vemos na semana que antecipava a Páscoa é entusiasmo, empolgação, agitação. Assim foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Um grande louvor, um grande reconhecimento, uma festa. A multidão jogava as capas. Você pode ler isso depois em casa, no Mateus 21. A multidão jogava as capas, as roupas, e ramos de árvores no chão, para que Jesus passasse por cima. Jesus, montado em um jumentinho, é recebido com honra de rei. Mas o que podemos ver na narrativa e na leitura é que essa mesma multidão empolgada, dias depois, gritara: crucifica-o, crucifica-o. E assim condenaram o nosso mestre à morte. A empolgação resulta em decepção. Eles não eram servos. Grito de Hosana finaliza em crucificação, traição. Muitas pessoas têm traído Jesus, como aquela multidão, porque lhe falta realmente assumir as vestes e a condição de servo. Jesus é recebido como rei, poucos depois está sendo condenado como criminoso. O povo não entendeu, irmãos, que rei era aquele que entrava na cidade montado no jumentinho. Decepcionaram muito rápido. O Filho de Deus não correspondeu às suas expectativas. Ele não era o rei que eles esperavam que fosse. Por quê? Porque a sua aparência era a aparência de um servo. Nos dias de hoje, irmãos, concluindo, nos dias de hoje devemos refletir sobre a multidão que clama Hosana, pois é a mesma que na sexta-feira clama crucifica-o. É a mesma multidão, o mesmo povo. Um povo volúvel, um povo ignorante das verdades de Deus. Porém, irmãos, nós, hoje aqui, como os discípulos de Cristo, nós aqui nessa noite, como servos de Cristo, somos chamados a ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Quando você lê o texto de Lucas, o clamor do povo, a multidão clamando Hosana, alguém até falou, pediu para que o povo calasse, ele sabia que aquele cântico era de Deus, ele disse que até as pedras, se o povo calasse as pedras, clamaria. Mas o texto de Lucas nos fala algo interessante. Porque Jesus não deixou se levar por aquela empolgação. Ele mesmo sabia disso que a gente tem registrado. Ele sabia que aquele povo, uma semana depois, estaria virando as costas para ele. Por isso que Lucas detalha que ali
vendo Jerusalém, ele chorou. Ele chorou. Ele se sensibilizou com a multidão. Por isso nós cristãos hoje, diante de toda a aclamação e todo o glamour que há diante do mundo, devemos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Devemos nós, como igreja, aprender a nos esvaziar a nós mesmos. Devemos nós, como igreja, aprender a nos humilharmos. Devemos nós aprender a obediência, a obedecer ao Senhor. Pois nunca devemos, irmãos, esquecer que como comunidade dos humildes, como comunidade dos servos, estamos unidos a Cristo. Mas estamos unidos a Cristo hoje, em sua humilhação. Nós não estamos unidos em sua exaltação hoje, mas na sua humilhação. E a promessa, por isso que Paulo fala, tende o mesmo sentimento. Porque se hoje tivermos essa consciência de que nós estamos unidos a Cristo na sua humilhação, a vida cristã hoje aqui é para viver carregando a cruz. A comunidade da fé hoje é para viver ajudando uns aos outros levar a cruz. Nós não estamos aqui para receber coroa ou botar coroa na cabeça de ninguém. Mas nós, como igreja, estamos unidos como povo de Deus para ajudar cada um a carregar a sua cruz. Estamos unidos a Cristo na sua humilhação. Mas não esquecemos, irmãos, que um dia também estaremos unidos a Ele na sua exaltação. Um dia na glória, realmente vamos poder cantar o cântico Hosana ao Filho de Davi. De modo que Paulo finalizou esse texto, os versos finais porque por isso Deus o exaltou, a mais posição e deu um nome que está acima de todo nome, depois dele ter se humilhado, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.